18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas em ponto em Manaus, tudo pronto, tudo certo para mais uma edição do 18 horas. Oi, Karime. Oi, Carlão. Boa noite pra você. Boa noite pra você também, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, tudo pronto para mais uma edição do 18 horas. Fica com a gente. Mix. Vamos começar conferindo os destaques do programa 18 horas de hoje. A Suframa discorda do relatório do Banco Mundial que fez duras críticas contra a Zona Franca de Manaus. O rendimento médio do amazonense volta a crescer, mas ainda é o mais baixo dos estados do norte do país. Defensoria Pública do Amazonas entra na justiça para que o governo do estado forneça medicamento para paciente. Em Manaus, mulher que se passava por policial federal foi presa pela própria Polícia Federal. Agora são 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite para você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do 18 horas, os destaques do dia. A notícia para você até às 7 da noite aqui no melhor mix do Brasil. Hoje é quinta-feira, 11 de maio de 2023, no ar mais uma edição do 18 horas. Olha só, e um estudo do Banco Mundial que fez duras críticas contra a política de incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus, que nós comentamos ontem, né, Karime Leão? Demos um destaque ontem. Exato. Né, foi contestado pela Suframa e por parlamentares do Amazonas, o que já era, é claro, esperado, né, Karime? A Suframa, olha só, emitiu nota contestando os dados do relatório do banco que leva o nome, abre aspas, equilíbrio delicado para a Amazônia Legal Brasileira, fecha aspas. Exatamente, Carlão. Esse relatório, como você disse, foi destaque aqui ontem no programa, muitos debates, matéria, até a participação do Cadu, do nosso correspondente, Carlos Eduardo Matos, lá de Brasília, falando sobre esse relatório, né? Bom, o Banco Mundial fez críticas à Zona Franca de Manaus em relação à perda de competitividade, dificuldade de atrair novas empresas, redução de empregos e custo fiscal para a União. E na nota, a Suframa discorda totalmente dos números publicados pelo Banco Mundial, por considerar que foram ignorados dados importantes e que são públicos sobre o modelo econômico. A Suframa aponta dados divergentes e lembra que o incentivo fiscal à Zona Franca não tem caráter arrecadatório. Ou seja, né, Carlão, não fizeram o dever de casa básico e simples. Bom, a Suframa também cita na nota os números da geração de empregos, faturamento, os projetos técnico-econômicos já aprovados. E além dos investimentos na Zona Franca em 2022, a nota também destaca o fato do Amazonas ser o estado com maior área de floresta reservada, preservada, mais de 85% da área. Olha só, para o deputado federal Saulo Viana, o estudo do Banco Mundial revela o desconhecimento dos benefícios do modelo Zona Franca para a região, principalmente com relação à arrecadação. Em 2022, foram cerca de 174 bilhões de reais e transferiu para os cofres da União 119 bilhões de reais, ficando no Amazonas 42 bilhões de reais, Karime. Completo desconhecimento. E o que esses estudos esquecem também é de citar que a Zona Franca de Manaus responde por apenas 12% das isenções fiscais aqui no Brasil, com aproximadamente 47 bilhões de reais. No total, as isenções no Brasil somam 456 bilhões de reais por ano. E o governo quer agora reduzir drasticamente esses incentivos. E sempre, claro, a Zona Franca de Manaus aparece como o primeiro, né? Como, é só eles que recebem esse benefício, eles são os que mais gastam, são os que menos trazem, né? Pagam de volta. E o que não é verdade. Exatamente, Karime Leão. Quem mais consome incentivos no Brasil são as empresas que aderiram ao Simples Nacional. As isenções para essas empresas, o governo abre mão de arrecadar 100 bilhões de reais, mais que o dobro do valor concedido à Zona Franca de Manaus. E vale sim destacar que a maior parte dessas empresas fica aonde? Na região sul e sudeste, especialmente lá em Sampa, lá em São Paulo, Karime.
Karime. E o norte que se vire, né, Carlão? Não tô nem aí pra gente. O fato é que existe sim má vontade quando se fala de Zona Franca de Manaus, quando se fala de desenvolver a Amazônia. Esquecem que aqui, na Amazônia Legal, vivem mais de 38 milhões de pessoas que têm direito de progredir, de se desenvolver e ter uma vida melhor, é claro. A Zona Franca de Manaus trouxe riqueza, trouxe oportunidades e faz circular o dinheiro. Agora, é certo que precisamos diversificar e esse debate não é de hoje. Há décadas a gente discute isso. A gente precisa diversificar e diminuir essa dependência do Estado, do modelo econômico da Zona Franca de Manaus. Mas para diversificar, né, Carlão? Primeiro, não é da noite para o dia, como a gente comentou ontem aqui. E sempre a gente enfrenta aí essa má vontade das nossas autoridades, e dos lobbies das outras regiões. Esse é o fato. 6h05, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. Mix. Olha só aí, o prefeito Davi Almeida assinou hoje a ordem de serviço para a construção do terminal de integração 7, o T7, na Avenida Torquato Tapajós, esquina com a Avenida do Turismo, lá no Tarumã Sul, Karime. Carlão, e o investimento vai ser de 15 milhões de reais e pretende beneficiar mais de 45 mil pessoas diariamente. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a assinatura, todos os processos lá e traz pra gente os detalhes. O prefeito de Manaus, Davi Almeida, assinou na manhã desta quinta-feira a ordem de serviço do 7º Terminal de Integração do Transporte Público de Passageiros aqui de Manaus. O T7 será construído no bairro Tarumã Sul, na zona oeste da cidade, com uma novidade, com estacionamento para os motoristas deixarem o carro e optarem em pegar o ônibus até o centro da nossa capital. A obra custará inicialmente 15 milhões de reais. O T7 terá mais de 4 mil metros quadrados e é parte de um plano de mobilidade para a ligação em linha reta e sem interrupção por semáforos, a partir do T1 no centro da cidade. O prazo para a conclusão da obra é de 1 ano. A estimativa é receber 45 mil passageiros por dia em média. O prefeito Davi Almeida disse que o T7 será construído em uma área estratégica da cidade. Zona Oeste aqui, Zona Norte da cidade de Manaus, nesse trecho, inclusive, a zona rural da cidade, em relação a Itacoatiara e Presidente Figueiredo, todos vão ser beneficiados. Toda a área do Tarumã Sul, essa área toda aqui, que é uma área muito grande da cidade de Manaus, porque aqui é a divisão da Zona Oeste, aqui da Torquato para cá é Zona Oeste, da Torquato para lá é Zona Norte. Então, toda essa grande área da cidade de Manaus será beneficiada. Paulo Henrique Martins, diretor-presidente do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, falou sobre o fluxo de transporte no novo terminal. Esse planejamento do número de linhas, ele está sendo montado. Então a gente deve ter aqui linhas troncais e linhas que vão atender, tanto linhas que já passam na Torquato, vão entrar no terminal para fazer, né, a entrega, o sobe e desce de passageiro e continuar a sua viagem. E não vamos ter novas linhas. Esse planejamento ainda não está definido, a nossa equipe ainda está fazendo um plano, mas a gente vai ter um atendimento para toda essa região aqui, oeste, bairro do Tarumã, Campos Sales, aqui o Rio Piorini, essa região do Santa Etelvina, aqui acho que é a União da Vitória que tem aqui próximo, essas linhas que vêm aqui da Torquato Tapajós, da M010, todas serão atendidas nesse terminal. Cerca de 20 linhas de ônibus devem atender os usuários que sairão do T7 em direção ao centro da cidade e outros bairros de Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas aprovou agora de tarde em assembleia greve geral. A categoria cobra do governo do estado o reajuste de 25% e o pagamento das datas bases de 2022 e 2023, vencidas em 1º de março de cada ano e que são garantidas por lei. E seguindo os trâmites legais, a paralisação começa no dia 17 de maio por tempo indeterminado. Olha só, 6h09 em Manaus e agora mais um descaso com a saúde da população, a nossa saúde. É que a Defensoria Pública do Amazonas recorreu à Justiça para obrigar o governo do Amazonas a comprar e fornecer um medicamento que custa R$17 mil a uma idosa que sofre de uma doença pulmonar em Manaus, Karime. Pois é, o medicamento é o Nintedanib,
que não é fornecido pelo SUS. É usado para doenças graves, viu, Carlão, do pulmão. Sim. A paciente vai precisar de 3 caixas para os 3 primeiros meses de tratamento e vai custar aí o total de R$51 mil. A paciente alegou que não tem condições de comprar o medicamento. Na terça-feira, Karime, ao analisar aí o pedido de liminar para o fornecimento do remédio, a juíza Etelvina Lobo Braga pediu que a paciente apresente no prazo de 10 dias alguns exames que são necessários para comprovar o diagnóstico de doença pulmonar. E esse medicamento, Carlão, que é caro, foi prescrito por um médico no Hospital Universitário Getúlio Vargas, que acompanha o tratamento da mulher, da senhora. O médico considerou que ela usou corticoide sistêmico, mas não melhorou. Daí, em laudo médico assinado no dia 26 de abril, ele recomendou o uso desse outro medicamento por tempo indeterminado. Olha só, o que a gente sempre comenta aqui, né, Karime? Aqui no 18 horas. Se fosse para festa, esse dinheiro seria liberado imediatamente. É fácil. Mas como é para saúde, para salvar uma vida, né? Uma cidadã que está aí precisando, o governo se recusa. Infelizmente, a vida das pessoas, né? Parece que é colocada sempre de lado, né? Nunca em primeiro plano, nunca como prioridade, Karime. Exato, Carlão. E se esse governo tivesse empatia, como nós comentamos aqui ontem também, a gente sempre fala isso, se fosse solidário ao drama dessa senhora, a família dela não precisaria apelar para a justiça para receber o medicamento. É uma obrigação do Estado, não é favor, tá? Não faz mais do que sua obrigação ajudar e ser responsável pela saúde do seu cidadão. Para a gente ter uma ideia, tá, gente? Só este ano, a Justiça já recebeu 2.586 processos de cidadãos contra o Estado. E a maioria, olha aí, na área da saúde, é claro. São pessoas que precisam de consultas, exames, remédios e cirurgias que o Estado do Amazonas simplesmente não atende. Agora 6h11, nós vamos falar de economia no 18 horas. É que o rendimento médio da população amazonense voltou a crescer em 2022, mas ainda é o mais baixo entre os estados do norte do país. Exatamente, Carlão, e esses são os números do IBGE e apontam que mesmo com a leve subida, o rendimento ainda não voltou ao nível de antes da pandemia. Vamos conferir mais detalhes agora com Rodrigo Soares. Que a pandemia de Covid derrubou o rendimento médio das pessoas, todos sabem. E que a economia, aos poucos, está começando a se erguer 3 anos após o maior desastre sanitário do mundo, também é do conhecimento geral. Mas o rendimento do amazonense ainda é o menor de todo o norte do país. E isso quem diz é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que divulgou nesta quinta-feira dados da pesquisa PNAD contínua sobre rendimento de todas as fontes. Os números de 2022 revelam que o rendimento médio mensal real da população do Amazonas voltou a subir ano passado, depois de cair em 2020 e 2021, nos piores anos da pandemia. Mas essa recuperação ainda é mais baixa entre todos os estados da região norte do país, de acordo com o supervisor de disseminação de informações do IBGE no Amazonas, Adjalma Nogueira. Mesmo com a subida, o valor ainda não voltou ao nível de antes da pandemia, ocupando o segundo patamar mais baixo da série histórica que iniciou em 2012. Embora o percentual das pessoas com rendimento sobre o total da população tenha melhorado entre 2021 e 2022, o estado ocupa a pior posição do país nesse indicador, onde apenas 51% da população tem algum rendimento. É que o percentual de pessoas que recebem rendimentos do trabalho é um dos menores entre os estados do país. O dado indica uma queda progressiva na média de rendimentos provenientes do trabalho. Durante a pandemia, os programas sociais do governo deram apoio à população e se transformaram na única fonte de renda para muitas famílias. Aqui no Amazonas, os programas sociais alcançaram quase 600 mil pessoas em quase 500 mil moradias. Já entre a população que recebeu pagamento pelo trabalho, o rendimento médio em 2022 continuou caindo no Amazonas, alcançando o menor valor em 11 anos. De acordo com a Djalma Nogueira, do IBGE, nesse indicador, o Amazonas foi o penúltimo estado da região norte, à frente apenas do Pará.
O índice de Gini, que mede a concentração de uma distribuição, praticamente não teve alteração na comparação 2021-2022 entre os rendimentos recebidos em todos os trabalhos, indicando que os salários locais ainda estão desiguais entre os trabalhadores amazonenses. Durante a pandemia 2020 e 2021, os programas sociais do governo deram aporte à população no Amazonas, alcançando 589 mil e 448 mil domicílios, respectivamente. Já em 2022, esses programas tiveram um alcance ainda maior, impulsionados principalmente pelo Bolsa Família Auxílio Brasil, que sozinhos alcançou 32,3% dos domicílios amazonenses. O levantamento do IBGE também apontou que o Amazonas foi o 8º estado com maior percentual de moradias inscritas no programa de transferência de renda do governo federal. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 15 minutos, você no melhor Mix do Brasil, 18 horas no ar. Olha só, o governo Lula decidiu pagar 9 bilhões de reais em emendas. Emendas essas negociadas durante a gestão de Jair Bolsonaro, Karine. Carlão, e as verbas vão ser liberadas pelos Ministérios das Cidades e da Integração Nacional e Desenvolvimento Regional. Para falar mais sobre essa liberação dessas emendas aí, vamos chamar agora o nosso correspondente em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, chega junto, seja bem-vindo, muito boa noite. Então, Cadu, desse valor aí liberado, o que veio para o Amazonas? E são emendas de quais parlamentares? Conta pra gente, boa noite. Boa noite, Karine, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karine, a gente já falou aqui que o presidente Lula assumiu o comando da articulação política do governo, essa relação entre o governo federal e o Congresso Nacional. Inicialmente, ele tentou fazer do jeito antigo, né, do governo Lula 1, governo Lula 2, que é conceder cargos, lotear o poder executivo, né, dividir espaço com os partidos, mas a estratégia não vinha dando certo. Então agora o presidente Lula se rendeu ao jeito bolsonarista de negociar com os parlamentares do Centrão, principalmente. Ele decidiu pagar 9 bilhões de reais em emendas do extinto RP9, que é o orçamento secreto, para ficar de bem com os deputados e senadores. E a gente sabe, Karine, que o recurso do ex-orçamento secreto é dinheiro para alimentar as bases eleitorais dos parlamentares. E a destinação do dinheiro nem sempre é de interesse público. Por essa razão, o orçamento secreto foi extinto pelo STF, né? E além desses 9 bilhões de reais, Karine, essa semana o governo decidiu abrir ainda mais a torneira. Entre os dias 9 e 10, agora, essa semana, dia 9 foi o quê? Foi anteontem, ontem, né? O governo liberou, Karine, 1 bilhão e 100 milhões de reais a pedido dos parlamentares. É muito mais do que ele liberou em apenas 4 meses de governo. E a bancada do Amazonas, respondendo a sua pergunta, Karine, que se deu bem nessa barganha, foram principalmente os senadores Eduardo Braga e Omar Aziz. Para o senador Eduardo Braga, foram liberados, a pedido dele, 12 milhões e 700 mil reais. E para o senador Omar Aziz, foram liberados, a pedido dele, 12 milhões e 100 mil reais. Nessa torneirada aí, Karine, até o ex-deputado Marcelo Ramos se deu bem nessa, viu? Foram liberados a pedido dele, quando ele era deputado federal, porque isso daí é remanescente, né? Isso daí é recurso que foi pedido lá atrás. A pedido dele foram liberados aí 1 milhão e 150 mil reais. Ou seja, Karine, o presidente Lula se rendeu ao novo estilo de negociar com o parlamento, né? Só que por meio do dinheiro. E com esse movimento a gente percebe que o Congresso Nacional tenta de novo assumir as rédeas do orçamento público, a exemplo do que foi o orçamento secreto no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos ver como é que o governo vai se encaixar nesse movimento, né? É uma situação nova que a gente se encontra. Vamos ver se ele vai ceder aos anseios, né? Às exigências desse poder legislativo que se encontra. Karine, Carlão. Ei, Cadu, olha só, já temos aí os primeiros nomes dos membros que vão compor a CPMI dos atos de 8 de janeiro. Tá sabendo? Temos sim, Carlão.
O PT tornou público hoje um ofício que foi encaminhado ao Congresso Nacional, indicando os membros da CPI dos atos de 8 de janeiro. São os deputados Rubens Pereira Júnior, do estado do Maranhão, Rogério Correia, de Minas Gerais, e Jandira Fegali, do Rio de Janeiro. Eles foram indicados pelo PT para o time titular da CPI. E tem também o Arlino Quinalha, do estado de São Paulo, Carlos Veras, de Pernambuco, e a delegada Adriana Acorce, do estado de Goiás, para ficar no time de suplentes. A oposição, Carlão, ainda não se manifestou, mas a gente já sabe que os senadores Magno Malta e Eduardo Girão, que o Eduardo Girão participou da CPI da Covid-19, eles se prontificaram a fazer parte dessa tropa de choque. Já os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlão, o deputado Eduardo Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro, decidiram que vão ficar suplentes. Então, lembrando que a CPMI vai ter 16 deputados e 16 senadores, ou seja, o PT agora que está divulgando os seus nomes, ainda restam os outros partidos. Então, a liderança do governo anunciou ontem à tarde que começa no dia 17 a CPI, os trabalhos da CPMI, né? Mas o Partido Novo entrou com recurso no STF, porque ficou de fora. Uma decisão do presidente do Congresso Nacional que tratou de proporcionalidade partidária, Carlão, acabou prejudicando o Partido Novo. E o Partido Novo recursou no STF e a gente ainda não sabe se o Supremo Tribunal Federal vai dizer se a CPI só começa quando o recurso for apreciado, julgado, né? Ou se vai ser naquele vai que vai. A CPI começa e depois decide com relação ao Partido Novo, né? Então, até lá, vamos ter muitas expectativas. Tem essa briga com relação a número de vagas. A gente falou sobre esse assunto aqui, Carlão. O governo deu uma mexida nos blocos que acabou tomando uma vaga, tirando uma vaga da oposição e ficando com uma vaga para o PT. Quem perdeu nessa jogada foi o Partido Novo. O Partido Novo entrou com recurso no STF e agora está nas mãos do Poder Judiciário. O que a gente não sabe, repetindo, é se a gente vai esperar a decisão do STF ou se a CPMI vai começar assim mesmo. Tudo indica que começa dia 17. Vamos aguardar. Carlão e Karine. Vamos aguardar, né, Cadu? Agora, Cadu, já temos aí a medida provisória do Bolsa Família autoriza empréstimo consignado. Quem vão ser esses beneficiados? Como é que ficou essa história, Cadu? Isso mesmo, Karine. Ontem foi aprovado o parecer da medida provisória do Bolsa Família e para evitar a obstrução dos partidos da oposição, o governo entrou em acordo, concordando com a volta do empréstimo consignado aos beneficiários do BPC, que é o benefício de prestação continuada, que é aquela concessão no valor de um salário mínimo que é dada aos portadores de deficiência, os idosos que não conseguiram preencher os requisitos para se aposentar, enfim, são milhões de pessoas nessa condição. E nessa negociação, toda essa negociação à volta do BPC, do empréstimo ao BPC, foi negociada pelo deputado federal Capitão Alberto Neto, que teve o apoio do senador Eduardo Braga em toda essa articulação. Então, ficou assim, a medida provisória ela vai aprovar, ela vai autorizar o empréstimo consignado aos beneficiários do BPC aos juros de 35% ao mês, né, o empréstimo consignado, e no cartão 5% ao mês. Agora tem também, que outra notícia de medida provisória, Karine, foi a ANP, a instalação da comissão mista que vai analisar a recomposição do programa Mais Médicos. A gente sabe que esse programa é muito importante para o estado do Amazonas, e vários deputados já apresentaram emendas a essa medida provisória pedindo prioridade para o estado do Amazonas. E, Karine, antes da gente encerrar, agora há pouco, né, o STF determinou a soltura do ex-ministro Anderson Torres. Ele é um dos principais investigados no inquérito dos atos criminosos de 8 de janeiro. Anderson Torres foi ministro da Justiça no governo Bolsonaro, né, e logo após a virada do ano, após o fim das eleições, a derrota de Bolsonaro, ele se tornou secretário de Segurança Pública do governo do Distrito Federal. E a suspeita é de que ele tenha coordenado
atentado, o que chamam de sabotagem, que foi praticado pelas forças de segurança pública do Distrito Federal durante aquela invasão aos 3 poderes. Ele estava bastante debilitado, a informação é de que ele havia perdido mais de 15 quilos, estava em depressão, então foi levada essa em consideração a questão da saúde de Anderson Torres. Então, ele vai ser solto, vai para casa, mas ele vai ser monitorado por meio de tornozeleira eletrônica. E ele vai cumprir diversas regras aí de segurança, ele vai ter que se reportar ao Poder Judiciário, muitas regras aí que foram estabelecidas pelo ministro Alexandre de Moraes. Volto com vocês, Karime e Carlão. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Valeu, Cadu. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 6 horas e 24 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco aqui no 18 horas, Secretaria Municipal de Saúde alerta que Manaus está com baixa cobertura de vacinação contra a febre amarela. É o nosso assunto em instantes. Mix. E agora, quando são 6 horas e 24 minutos, nós vamos conferir o tempo e a temperatura para amanhã. Amanhã já é sexta, hein? Tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. E o sextou vai ser com sol e muitas nuvens durante o dia. Período de nublado com chuva a qualquer hora. Mínima prevista de 24 graus. A máxima, gente, fresquinha, tá? Não deve passar dos 29 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 63% e 97%. Mix. A cota do Rio Negro subiu mais 5 centímetros de ontem para hoje, elevando o nível do Rio Negro no Porto de Manaus para 27 metros e 54 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. A Fiocruz identificou 4 casos de pessoas infectadas pelo sorotipo 3 do vírus da dengue neste ano no Brasil. O país não registra epidemias da doença provocadas por essa cepa há mais de 15 anos. A preocupação dos especialistas é de uma nova onda da doença provocada pela circulação desse subtipo, Karime. Exato, Carlão. E o estudo foi coordenado pela Fiocruz Amazônia e pelo Instituto Oswaldo Cruz. Os pesquisadores encontraram o sorotipo 3 em 3 pessoas com dengue em Roraima, na região norte aqui, né? E no Paraná também, uma pessoa no sul do Brasil. Mix. Olha só, uma mulher que passava por um policial federal foi presa pela Polícia Federal aqui em Manaus. Ela se passava por Polícia Federal, foi dar a carteirada, a Polícia Federal, como assim, minha filha? Teu nome não tá aqui, não. Ela estava aplicando, Ela estava aplicando. E o repórter André Meirelles apurou toda essa história, conta pra gente aqui ao vivo tudo o que aconteceu. André, essa mulher é a mesma, que inclusive que foi alvo de busca e apreensão no ano passado, também por se passar por agente da Federal. André, conta essa pra gente. Exatamente, Karime, Carlão, muito boa noite para vocês, boa noite a todos que nos acompanham. A situação já vinha sendo investigada desde setembro de 2022, quando a Polícia Federal realizou um mandado de busca e apreensão na casa da suspeita. Ela tem apenas 19 anos. No local da busca foram encontrados diversos uniformes de diferentes forças de segurança pública, inclusive bordados com nomes falsos. Foi encontrado também broches oficiais, contornos, um teste de gravidez falso e uma pistola falsa. A suspeita já havia sido presa, mas depois foi solta e, segundo a Polícia Federal, mesmo respondendo à justiça em liberdade, a mulher continuou praticando o crime, se exibindo nas redes sociais. Por isso, ela foi localizada e presa novamente na última segunda-feira através do mandado de prisão, mas as autoridades policiais só decidiram divulgar hoje essa informação. E, segundo o órgão, como a suspeita é uma mulher, foi cumprido aí o mandado através de policiais mulheres. Ela foi levada para a Superintendência Regional da Polícia Federal, no bairro Dom Pedro, e de lá ela passou ali para o Instituto Médico Legal para fazer os procedimentos cabíveis e foi para um presídio. Na unidade prisional, a suspeita passou por audiência de custódia e em mais uma tentativa de cumprir o crime em liberdade, só que a justiça decidiu manter a prisão da jovem.
E falando em prisão, Karime, Carlão, a Polícia Civil do Amazonas prendeu em flagrante ontem, essa é uma outra situação, uma situação inclusive bastante importante, um alerta também a todas as pessoas. Um motorista de aplicativo identificado como Júnior José Rivas, de 33 anos, suspeito de extorquir a própria passageira, né, uma mulher de 39 anos, ao ameaçar divulgar fotos íntimas dela. A prisão aconteceu na Avenida Torquato Tapajós, no bairro da Paz, na zona oeste de Manaus, e segundo a polícia, no dia 30 de abril deste ano, a vítima solicitou uma corrida de aplicativo e quando terminou a viagem, ela esqueceu o aparelho celular no banco do carro. Ela entrou em contato com esse motorista, mas ele se negou a devolver o aparelho. Ontem, inclusive, ele passou a enviar as fotos íntimas que estavam no aparelho celular dela para um contato em que ela entrou com ele ali, começou a enviar as fotos e ameaçando que essas fotos íntimas ele iria encaminhar para todos os contatos dela ali no celular, se ela não colaborasse e entregasse ali uma quantia em dinheiro qual ele estava pedindo. Após o registro de boletim de ocorrência na delegacia, todos os procedimentos foram feitos, as provas coletadas e a polícia conseguiu prender esse homem em flagrante ontem à noite e o suspeito foi conduzido para o 10º Distrito Integrado de Polícia. Ele foi autuado por extorsão e também responderá por apropriação de coisa achada e estelionato. Ele deve passar por audiência de custódia e ficar à disposição da justiça. Karime, Carlão. Ou seja, ele dançou, né? André? Muita falta de vergonha na cara, tá? Vou te falar uma coisa, hein? Aplicando no 171, não sei quem certo. É o pior aí. Valeu, André Meirelles, muito obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho. 6h30, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, a Secretaria Municipal de Saúde informou que Manaus está com baixa cobertura de vacinação contra a febre amarela. É a febre amarela. Atualmente, o índice aqui é de 66,04% entre as crianças menores de 1 ano de idade, Karine. Pois é, Carlão, e a meta do Ministério da Saúde é vacinar 95% dessas crianças. O preocupante é que o número de pessoas não vacinadas contribui para novos casos da doença. Vou lembrar aqui que, inclusive, foi registrado uma morte por febre amarela em Letícia, aqui pertinho, na Colômbia. A cidade faz fronteira com o município de Tabatinga, aqui no Amazonas. Karine, a repórter Nathalie Moraes traz aí os detalhes sobre os casos de febre amarela na região. Confira agora no 18 horas. Com uma morte confirmada na Colômbia, a Secretaria Municipal de Saúde publicou um comunicado alertando para os casos de febre amarela aqui em Manaus. Segundo a Censa, a cidade tem uma baixa cobertura vacinal contra a doença. Lembrando que a vacina é gratuita e está disponível na rede pública de saúde. A febre amarela é uma das principais doenças endêmicas da região amazônica. Segundo a assessora técnica da Subsecretaria de Gestão em Saúde da Censa, Aldenisa Araújo, a baixa cobertura vacinal contribui para o risco de ocorrência de novos casos aqui na cidade. Atualmente, o índice em Manaus é de 66,4% para menores de 1 ano, muito distante da meta definida pelo Ministério da Saúde, que é de vacinar 95% das crianças. A febre amarela é uma doença grave, né? E, portanto, é sempre uma preocupação para a gestão municipal. Embora Manaus não registre nenhum caso desde 2001, nós temos no Amazonas 8 casos no período de 16 a 2022, né? E já em 2023, 2 casos. Nós temos no Imarã e Manacapuru, bem próximo daqui. E aí, outra preocupação maior, aqui fronteira com Tabatinga, nós temos Letícia, que tem um caso que evoluiu para óbito, né? Grave. E a febre amarela é uma doença grave, como eu já falei, um potencial muito alto de letalidade e transmissibilidade. E aí, a gente mantendo um percentual de vacinação muito baixo, considerando que é preconizado pelo Ministério da Saúde, hoje nós estamos com 66%. Nossa meta para se manter mais ou menos equilibrada é 95%. Né? E aí a gente chama a população, alerta a população no sentido da importância da vacinação para a febre amarela, é o meio mais eficaz de proteger
você e os seus. Manaus oferta o imunizante gratuitamente em mais de 170 unidades básicas de saúde. A vacina deve ser aplicada aos 9 meses de idade e com dose de reforço aos 4 anos. A Aldenisa orientou aos pais e responsáveis que levem os bebês a partir de 9 meses para receber a vacina em qualquer uma das unidades básicas de saúde aqui da cidade. Nós temos 10 horários de unidade de horário ampliado que funcionam até as 21 horas e aos sábados até meio-dia. E uma delas a gente está divulgando que está, inclusive, domingo nós temos vacinação. Então é importante que a população tome essa consciência, procure nossas unidades, aproveite a consulta médica que você for lá, buscar remédio na farmácia, e fazer exame de laboratório, leve suas crianças a partir de 9 meses de idade e compareça a uma sala de vacina. Ela pode ser aplicada concomitantemente com todas as demais vacinas. Caso a criança não tenha sido vacinada aos 9 meses de idade, ela poderá receber as 2 doses até os 5 anos, sendo que o intervalo mínimo entre as 2 aplicações da vacina deve ser de 30 dias. Dos 5 anos até o fim da vida adulta, a dose única é o suficiente para assegurar a proteção contra a febre amarela. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E aqui em Manaus começa uma nova campanha de multivacinação infantil no sábado, agora dia 13. O objetivo é intensificar a vacinação do público com idades entre 0 e 14 anos para elevar a proteção de crianças e adolescentes contra doenças imunopreveníveis. Os pais e responsáveis vão ser mobilizados para fazer a atuação do cartão vacinal da criança e do adolescente. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a campanha segue o calendário básico nacional de imunização e vai acontecer até o dia 24 de maio. No dia 20 de maio, Manaus participa também do dia D de mobilização nacional. Olha só, aqui em Manaus, os dependentes de álcool e de drogas podem contar com serviços de apoio oferecidos de graça, numa parceria entre a Prefeitura de Manaus, Governo do Estado do Amazonas e organizações sociais. Exato, Carlão, mas é claro que o tratamento só acontece a partir da manifestação do dependente químico em receber ajuda. Este ano já foram atendidas mais de 350 pessoas. Vamos acompanhar mais detalhes a respeito dessa ação agora com Rodrigo Soares. A dependência química e o alcoolismo não afetam apenas o usuário em si, mas toda a família. Rompimento de vínculos afetivos, agressividade, violência e vulnerabilidade social são alguns dos problemas que vêm junto com o vício. Além disso, a dependência em substâncias químicas é considerada doença. Somente em 2021, o SUS, o Sistema Único de Saúde, registrou mais de 400 mil atendimentos a pessoas com transtorno mental e comportamental devido ao uso de drogas e álcool. Aqui no Amazonas, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania começou a dar mais atenção a essas pessoas. Serviços de prevenção e encaminhamento de usuários para redes de apoio estão sendo oferecidos em parceria entre o Governo do Estado, a Prefeitura de Manaus e organizações da sociedade civil. Quem já é considerado dependente é encaminhado para redes de saúde para realizar o tratamento. O encaminhamento é feito a partir da manifestação do dependente químico em receber ajuda. Em caso de incapacidade, outras pessoas podem solicitar esse apoio, mas nada pode ser feito compulsoriamente. A gerente de políticas sobre álcool e outras drogas da Sejusc, Flávia Ribeiro, explica que os serviços pretendem reintroduzir as pessoas na sociedade, entendendo que os dependentes têm direitos e precisam de apoio para o próprio cuidado. Também trabalhamos com apoio no cuidado, então toda pessoa que precisa de ajuda, de tratamento para reabilitar a dependência química, ela chega aqui na gerência, nós fazemos uma triagem, nós ajudamos de alguma maneira e encaminhamos essas pessoas e temos o compromisso de poder acompanhar todo esse processo. E além disso, nós também trabalhamos, nós ajudamos na reinserção social. Então, todo apoio que essa pessoa pode ter no pós-tratamento. Também faz parte do grupo, com atuação junto aos usuários, a Central Integrada de Fiscalização em locais de consumo de bebida alcoólica e drogas na capital. A central trabalha na orientação e triagem dos usuários.
Ainda conforme Flávia Ribeiro, somente este ano já foram atendidas mais de 350 pessoas. No ano de 2023, nós podemos atender cerca de 300 pessoas com os atos de prevenção, sensibilização, e os atendimentos aqui na gerência, eles chegam em torno de 50 pessoas. Vai depender muito dos encaminhamentos que chegam até aqui à nossa secretaria. São oferecidos apoio psicossocial, palestras didáticas, ações de conscientização, escuta qualificada e orientações para início e continuidade dos tratamentos de reabilitação. Interessados no atendimento do programa podem procurar a Gerência de Políticas sobre Álcool e Outras Drogas da Sejusc, localizada na Rua Salvador, número 456, no bairro Adrianópolis, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 da tarde. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp 92 98450 5576. Rodrigo Soares para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, nessa quarta-feira, senadores e representantes de ONGs ambientalistas participaram na Comissão de Meio Ambiente de um debate sobre o quadro atual da mineração aqui no Brasil, Karime. Exato, e a audiência foi conduzida pela presidente da comissão, Leila Barros, e também para representar aqui o estado do Amazonas, o senador Omar Aziz, que debateu sobre exploração ilegal em terras indígenas. Vamos acompanhar mais detalhes sobre o que aconteceu na reportagem de André Meirelles. Para debater a situação atual da mineração no Brasil, preservação ambiental e a exploração ilegal em terras indígenas, senadores e representantes de ONGs ambientalistas se reuniram nesta quarta-feira na Comissão de Meio Ambiente no Senado Federal. A audiência foi conduzida pela presidente da comissão, Leila Barros, e teve a participação do senador do Amazonas, Omar Aziz. Durante o debate, o senador comentou sobre a operação da Polícia Federal nas terras indígenas e acrescentou que minérios brasileiros têm sido escoados irregularmente pela Venezuela. É 880, ou pode tudo ou não pode nada. A Polícia Federal tem uma base chamada Base Anzol no Alto Solimões, lá no meu estado. Entra droga de manhã, de tarde e de noite. Quando prende 2 toneladas, parece que resolveram o problema. Eu pergunto aos senhores e senhoras que estão aqui ou estão nos ouvindo. Vocês viram já quantas operações da Polícia Federal em terra de Yanomami? Quantas agora? Lá em Roraima. Várias. Vocês viram alguém prender 10 gramas de ouro? Mostraram na televisão, olha, conseguimos pegar 10 gramas. Esse ouro está saindo pela Venezuela. O diretor da ONG Observatório da Mineração, Maurício Ângelo, disse que relatórios realizados durante o governo Bolsonaro demonstram que as maiores minas de potássios do país estão fora de terras indígenas. Portanto, de acordo com ele, é possível aumentar a exploração do minério no Brasil sem invadir reservas legais. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora são 6 horas e 41 minutos. Você no melhor Mix do Brasil, conferindo os destaques do dia e mais uma edição do programa 18 horas, que daqui a pouquinho você vai conferir. Prefeito do interior do Amazonas parte para cima de um advogado. Esse é o nosso assunto em instantes aqui no 18 horas. Olha só, hein? Os preços médios de venda de imóveis residenciais em Manaus subiram acima da média nacional em abril. O levantamento da pesquisa é da Fipesap+, que é o índice que mede os preços dos imóveis no Brasil. Exato, Carlão. E aqui em Manaus, os preços variaram 0,70% e acumula alta de 4,22% no ano. O valor médio do metro quadrado chegou a R$ 6.039. Bom, vamos conferir mais detalhes desse levantamento, do porquê desse aumento, agora na reportagem de André Meirelles. O aumento do valor médio do preço de venda de imóveis residenciais em 50 cidades brasileiras apresentaram uma alta de 0,45% em abril deste ano.
pouco acima dos 0,43% verificado em março. Os preços médios em Manaus subiram acima da média nacional em abril, de acordo com o índice FIPZAP. Na capital amazonense, eles variaram 0,70%, com acúmulo de 4,2% no ano e 9,92% nos últimos 12 meses. O valor médio do metro quadrado chegou a R$ 6,09. Para o economista Dean Ataíde, especialista em investimentos, o resultado da pesquisa também é reflexo da alta da inflação que atinge os consumidores. Não dá para desconsiderar também que esse aumento vem acontecendo já há algum tempo devido também à inflação. A gente teve uma inflação num acumulado acima da meta. A meta de inflação hoje no Brasil é em 3,5% do IPCA, está com o IPCA aí na casa de 6% no acumulado. No ano de 2022 chegou a ficar quase 12% no acumulado do IPCA, ou seja, uma inflação muito alta aqui para o Brasil, e isso impacta obviamente o custo de mão de obra, isso impacta o custo da matéria-prima utilizada na construção, o que é repassado para o consumidor. Então, hoje as pessoas que forem adquirir ali os seus imóveis ou for construir, né, precisa estar bem ciente que esse custo por metro quadrado também da construção vem aumentando, vem crescendo. Em 50 cidades brasileiras, o preço médio de venda residencial de imóveis em abril de 2023 também teve aumento. Foi calculado pelo índice FIPZAP em R$ 8,43 o metro quadrado. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h44 e o diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom, anunciou hoje o fim da emergência global de saúde da Mpox, conhecida como a varíola dos macacos. O anúncio acontece menos de uma semana depois da OMS decretar aí o fim da emergência global de Covid-19. 18 horas. Agora em Manaus, 6h44. Chegou a hora da gente conferir os assuntos dos bastidores da política local, da política aqui do estado do Amazonas, com a jornalista Cíntia Blink. Cíntia, muito boa noite. Chega junto, seja bem-vinda então. Oi, Cíntia. Governador Wilson Lima continua nos Estados Unidos. O que ele está tratando por lá, Blink? Conta pra gente. Oi, Karime, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, que tá desde segunda-feira nos Estados Unidos. E dá pra gente resumir e falar que ele tá principalmente vendendo o Amazonas como uma vitrine ambiental. O que quer dizer isso, né? Ele tem encontros ali com empresários, com representantes governamentais e ele busca parcerias de investimento aí pro Amazonas. Ele teve uma parada em Washington, né, na capital, e ele como chefe do executivo, participou de um encontro para a implantação do projeto que vai contribuir com o desenvolvimento sustentável e que vai beneficiar populações tradicionais. Ele também falou muito da Zona Franca de Manaus como sendo uma possibilidade, um recurso que fortalece a floresta. Aquela coisa de, tem esse lado aqui econômico para desenvolver, então a floresta sai sem ser prejudicada, já que não precisa explorá-la. Que é um assunto que a gente sempre, quando fala em proteção da floresta, Zona Franca de Manaus vem trazendo aí esse apelo que ela tem mesmo. E o governador também entregou uma carta de intenções a executivos da Coca-Cola para renovar a parceria com o governo do Amazonas e a empresa a favor do desenvolvimento sustentável do estado. O documento formaliza um convite para ampliação da parceria que foi entregue na sede da companhia em Atlanta. Karime, Carlão. Oi, Blink, olha só, o Supremo Tribunal Federal manteve a pensão vitalícia ao ex-governador José Mello. Explica isso pra gente, interessante, hein? Exatamente, quem é ex-governador tem acesso aí a essa pensão de 34 mil realzinhos por mês. E vem cá, mesmo depois de ter sido preso e tal, aquela treta toda, mesmo assim ele continua recebendo. De boa, sem problema. De boa, sem problema, porque ele continua sendo um ex-governador. Tá certo. Mas teve toda uma questão, né? No caso, José Mello, até por conta desse histórico que ele tem. Ainda assim, o Supremo Tribunal Federal
entendeu que os argumentos do Ministério Público do Amazonas não eram válidos, então eles decidiram por manter a pensão vitalícia. Quem também tem acesso a essa pensão vitalícia é o senador Eduardo Braga e o senador Omar Aziz. Só que, a verdade é assim, eles têm direito por serem ex-governadores, assim como o Melo. Acontece que eles não têm acesso a esses 34 mil porque eles estão senadores. Agora, no momento que eles ficarem sem um cargo, eles voltam a ter acesso a essa pensãozinha aí de 34 mil reais todo mês na conta. É um estado muito rico, né? Que maravilha, é um país muito rico também. Karime, Carlão. Blink, vamos lá, Blink. Mais um prefeito do interior do Amazonas entra pro time aí dos valentões. É MMA, né? Praticamente. De qual foi a cidade, o que aconteceu, Cíntia? Conta pra gente. Deve estar tendo alguma coisa aí na hora de se candidatar para prefeito, que tem peso, não sei o que, sabe quando entra alguém de lutador? Acho que é assim que estão anunciando os prefeitos no interior do Amazonas. Foi um vídeo divulgado aí nas redes sociais. O prefeito de Rio Preto da Eva, ele também é presidente da Associação Amazonense dos Municípios. A gente está falando aqui de Anderson Souza. Ele aparece num vídeo todo descontrolado, exaltado, gritando com o advogado Marcos Farias. Esse Marcos Farias é o advogado que representa a Guarda Municipal. Foi agendada uma reunião na Câmara Municipal do município com a Guarda Municipal e o prefeito, e foi também o advogado deles. Só que a presença do advogado incomodou demais o prefeito. É difícil a gente entender o que ele está falando no vídeo, porque tem toda uma confusão, não é um áudio limpo, mas o que deu para entender foi assim, ele fala, me respeita, ele fala diretamente para o advogado, eu não convidei nenhum advogado para vir aqui não, vai sair daqui, me respeita, pi, aí vem palavrão, toda classe de Anderson Souza. Aí ele grita e empurra o advogado. Eita. E a preocupação dele, o que deixou ele descontrolado foi principalmente a presença do advogado. Mas desde o começo no vídeo você vê um momento de tensão, porque são os representantes da Guarda Civil tentando entrar e uma pessoa na porta não deixando, é um secretário na verdade, e ele fala não, mas está agendado, a gente tem que falar com ele. E enfim, o prefeito chega, mas há essa cena com o advogado. E o prefeito, ele tratou como se nada tivesse acontecido depois, né? Só que a prefeitura postou ali uma nota, digamos assim, um parágrafo que fala assim: o prefeito municipal de Rio Preto da Eva vem a público esclarecer episódio ocorrido na Câmara Municipal e que vem sendo disseminado nas redes sociais de forma inadequada, cheia de informação distorcida. Só que é um vídeo. Como é que é a informação? Você está assistindo, né? É um vídeo que não tem nada escrito nele. Ele é um vídeo que mostra toda a situação e mostra o prefeito empurrando. Ele foi impedido por pessoas que estavam ali no local. Eu entendo até que era a equipe do próprio prefeito, mas não é possível cravar porque não estava exatamente com uma roupa ali de quem está no trabalho, enfim. E foi isso, toda a confusão. Então é complicado, né? Porque a gente está vendo uma pessoa que foi colocada num cargo público, deveria estar acostumado a ser cobrado. E ainda que não tivesse acostumado, não é forma de tratar ninguém. Tem o decoro, né? Teria que ter, né, Carlão? Exatamente, o decoro. Ele tem que vestir o cargo. E a pessoa que vai lá em busca de uma pauta, que no caso aqui da Guarda Civil, eles queriam falar sobre o salário que está defasado, falar sobre o pagamento de hora extra. Cabe ao prefeito lidar com isso. E a reunião foi marcada. Qual o problema de ter um advogado ali? Nenhum. Enfim, mas para ele foi gravíssimo. E o advogado? O advogado saiu do local porque ele disse que ele entendeu que faria melhor ele não permanecer ali, que ele queria que continuasse a reunião. Ele saiu, mas fez um BO contra o prefeito. E aí a gente tem que acompanhar para saber como é que vai ficar esse BO, como é que vai ocorrer aí. Capítulos. E a nota da prefeitura não esclarece nada? Não, diz só que são informações disseminando nas redes sociais de forma inadequada e cheia de informação distorcida. Mas é só um vídeo em que ele aparece. E a nota só diz isso? Só diz isso. Não fala, de repente, como que vai resolver o caso do salário. Desculpas por Desculpa em nenhum momento. Desculpa em nenhum momento. Né? Não, em nenhum momento. Só tem valentão. Isso foi lá em Rio Preto da Eva. Rio Preto da Eva, bem aqui. É do lado, 60 quilômetros mais ou menos. E ele é presidente da Associação de Municípios do Amazonas, né?
Ele representa todo o interior. Sim, volta e meia a gente fala com ele. Que feio, hein? Exatamente. É isso, Cíntia? É o que eu tinha para hoje. Obrigada, Cíntia, pelas informações. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Até amanhã. 6h52, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. E agora nós vamos conferir tempo e temperatura para esta noite de quinta-feira. É com você, Karime Leão. Previsão do tempo. Para esta noite e madrugada, a previsão é de pancadas de chuva, segundo informações do Climatempo. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 30 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 61% e 100%. Mix. 18 horas. Esporte. Agora chegou ele, Cid Soares. Conta pra gente o que temos do esporte para hoje. Eu só queria começar falando que eu também tenho bronca aqui no final, é só isso. Oi. Tem que ir um barraquinho, Vamos né? lá, vamos Bom, lá. então vamos começar aí com o jogo de ontem, né? Entre Cruzeiro e Fluminense, que ficou marcado no segundo tempo pela discussão exatamente do Bruno Henrique e Henrique Dourado na hora da cobrança de pênalti. Pedro Miguel Marques da Costa Felipe, mais conhecido como Pepa, né, o treinador, caracterizou o ato aí da dupla como inadmissível. Já o goleiro Rafael Cabral contemporizou a situação, dizendo aí que o fato é normal, visando a vitória do Cruzeiro, os jogadores vão até sair na mão se for necessário. Não, querido, pegou mal, e pegou muito mal, até em outros países, né, inclusive. Portugal, a bola, né, tratou o acontecimento, como cenas surreais. O La Nación, que é um dos mais importantes portais esportivos da Argentina, tratou a situação como um escândalo. A Manchete também citou o choro de Bruno Rodrigues, né? O atacante foi às lágrimas após errar 2 vezes a cobrança. E claro, saiu vaiado aí pela torcida no Mineirão. Flamengo, vamos falar do Flamengo? Flamengo, lógico, sempre maravilhoso. Bateu o Goiás por 2-0. Só que não conta muito, né? Porque o Goiás levou uma surra do Palmeiras domingo passado de 5. Então deveria ser um pouco mais. Com isso, o Botafogo é quem já deve estar comemorando aí, que vai ter oportunidade também de espancar o Goiás no próximo domingo. Portanto, vamos aguardar aí. Se o Fogão perder, logicamente que vai ser zoação geral. Enfim, olha, o Milan perdeu mais um dos seus principais jogadores. A gente está falando do Ismael Benacer, que machucou no início do primeiro jogo, certamente não atuará na partida de volta. E segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, Benacer tem uma grave lesão no joelho, passará por uma cirurgia e deverá ficar de fora dos gramados aí por uns 3 ou 4 meses. Reabilitado mesmo, possivelmente, só no início de 2024. E olha, dona Karime, só para esclarecer o tamanho da bagunça do escândalo das apostas, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse hoje que o presidente Lula pediu prioridade máxima na apuração de suspeitas de manipulações no jogo brasileiro, do futebol brasileiro. E o Dino informou que esse inquérito da Polícia Federal será instalado até amanhã. Então a gente já está esperando aí que essa confusão tem que ser investigada, lógico, né? Evidente. Direito. Não poderia ser diferente, né? Sim. Porque isso realmente, como nós falamos ontem, teve uma repercussão negativa e teve até uma tratativa que falava até da paralisação do Brasileirão. Sim, felizmente isso não aconteceu. Agora é esperar, né, os próximos episódios, os próximos capítulos dessa novela, que deve estar se desenrolando nesse exato momento, exatamente para começar amanhã, já a busca de informação e tratar isso com um pouco mais de profundidade. Portanto, investigação. Eu tenho uma última aqui. Sim, final do primeiro tempo, Vasco vai perdendo por 1-0 para Vascão. O Curitiba. Olha aí. Não era para falar isso. Não era para falar porque isso. Tem gente que vai chorar aqui. Já tá chorando. Bom, e o Botafogo vai vencendo o Corinthians também por 1-0. Pois é, é isso que eu tô falando. O Botafogo, ele tá com uma chance muito bacana de ascender novamente, principalmente porque o Goiás realmente está com o time fraco, né? Possivelmente domingo o Botafogo faça um placar bacana contra o Goiás. E é o que se espera, a torcida principalmente. Era o que tínhamos para hoje. Valeu, Cid. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Valeu, Cid. 6h56, você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Economia.
Olha só, vamos aos indicadores econômicos de hoje. O dólar voltou a fechar abaixo dos R$5 aos R$4,93. Fechou em baixa de 0,27%. O euro fechou o dia em baixa de 0,85%, comercializado aos R$5,39. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 3,46%, comercializado a R$133.714. O Ibovespa fechou o dia em alta de 0,75% aos 108.256 pontos. E a produção industrial do país avançou 1,1% na passagem de fevereiro para março. O levantamento é do IBGE e foi divulgado nesta quarta-feira. Esse é o primeiro resultado positivo depois de 2 negativos em sequência, resultando em uma queda acumulada de 0,5%. E na comparação com março do ano passado, a produção industrial cresceu 0,9%. A indústria do país ainda está 1,3% abaixo do patamar pré-pandemia. 18 horas. E o comércio eletrônico brasileiro movimentou cerca de 450 bilhões de reais entre 2019 e 2020. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. Olha só, o valor considera as vendas online realizadas no Brasil com a emissão de nota fiscal eletrônica. Na avaliação do Ministério do Desenvolvimento, houve crescimento nesse período por conta da pandemia da Covid-19, que teve início em março de 2020. Agora, Manaus, 6 horas e 58 minutos. Seguimos para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. No ano passado, o remédio médio real domiciliar per capita no Brasil chegou a R$ 1.586. O rendimento médio mensal chegou a R$ 1.586. A alta foi de 6,9% na comparação com 2021, de acordo com o IBGE. O rendimento médio mensal real domiciliar per capita aumentou 16,6% aqui na região norte. O aumento foi consequência da retomada do comércio, do mercado de trabalho e a concessão do Auxílio Brasil, que voltou a se chamar Bolsa Família. Até aí os números são bons, mas há outros nem tanto. Na região, só 55,9% das pessoas tinham algum tipo de rendimento em 2022, o menor percentual do país. 3 em cada 10 habitantes recebiam auxílio do governo federal. E o índice de Gini, usado para medir o grau de concentração de renda, foi o segundo pior do país. Muito precisa ser feito ainda para alcançar a região norte, econômica e socialmente. 18 horas. Agora 6h59, cadê Milhão? Temos uma saideira. Manaus ficou em 22º lugar na lista das cidades que apresentam melhores condições para o empreendedorismo. É o que aponta o ranking geral de índice de cidades empreendedoras, analisando o período de 2022 e 2023 já, feito pela Escola Nacional de Administração Pública. Manaus subiu 9 posições, saindo do 31º lugar no ranking de 2022. As cidades que mais subiram foram Brasília, Boa Vista e Aparecida de Goiânia. Bem. E sem nenhuma surpresa, São Paulo lidera a lista. Olha aí. Agora sim, 7 em ponto, Karime, finalizamos mais uma edição do 18 horas. Boa noite pra você. Boa noite, um beijo, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.